Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Romulo Andrade. Estou apresentando o tema virtualização. A delimitação do meu tema é implantação do Active Directory em máquina virtual. O meu tema, como eu já disse, virtualização. Delimitação do tema implantação do Active Directory em máquina virtual. A problemática que gira em torno desse tema é o alto custo com equipamento de hardware na implantação do servidor. O objetivo desse trabalho é demonstrar as técnicas de virtualização e a implantação do Active Directory para o melhor gerenciamento da empresa como um todo. A justificativa, como eu já disse, ela vem de encontro a um conceito inovador que reduz, no caso, o gasto e a emissão, no caso de poluentes, que gira em torno da fabricação do hardware e do consumo de energia. A metodologia que foi usada, a metodologia foi por meio de livros, pesquisa na internet, principalmente nos sites da Microsoft, decorrente do assunto que ela detém a parte da nova tecnologia. Primeiramente, o que está sendo falado sobre virtualização, vou falar um pouco sobre o histórico, o conceito e suas funcionalidades. Em segundo, vou falar sobre o Active Directory, a estrutura e a utilização a que ele se propõe. Por terceiro, vou fazer uma demonstração de como a tecnologia atua para um melhor entendimento. A introdução, essa abordagem tem como objetivo demonstrar as técnicas de virtualização bem como os conceitos do Active Directory. Então, conceito básico. De uma forma geral, a virtualização consiste em desempenhar vários papéis em uma mesma máquina, ou seja, com softwares distintos, tanto plataforma Unix como plataforma Windows, e assim como está sendo mostrado na figura. Aqui nós temos o Windows XP, o Windows 7 e um sistema operacional de plataforma Unix. Primeiramente, surgimento. Esse conceito de virtualização não é novo, ele já data da década de 60 e onde a IBM construiu um sistema operacional experimental, como podemos ver, o M44, 44X, mas esse não foi o primeiro a ser fabricado, pois o primeiro de virtualização desenvolvido foi o CP67, software foi o MyFrame da IBM, o 360, que disponibilizava ao usuário virtual do 360 da IBM. Para melhor entendimento, podemos ver nessa tabela a representação gráfica, no caso, em camadas. Na primeira camada, temos o hardware físico da máquina, que vai ser o hospedeiro da máquina virtual. Logo acima, na camada superior, temos o sistema operacional, tanto Linux, Unix ou Windows. Mais acima, temos a máquina virtual, que detém o hypervisor, que é o software, no caso, essa camada, que nos possibilita virtualizar o hardware. Logo acima é criado o hardware virtual, tanto memória, processador e disco rígido. Assim pode ser instalado no sistema operacional hospedeiro e, respectivamente, suas aplicações que serão usadas. Servidores não virtualizados. Essa é a forma mais comum hoje em dia nas empresas. Para cada aplicação, um servidor, ocupando assim maior espaço. Dessa maneira, no caso, você necessita de maior resfriamento, gera maior consumo de energia. Aqui já entrando na parte de consolidação dos servidores. Aqui temos 3 aplicações com 3 sistemas operacionais distintos rodando em uma única máquina. Outro papel importante da virtualização é a questão do isolamento, aonde podemos ver aqui, nessa figura, onde temos 2 servidores virtualizados. Um está agindo como servidor de dados, o outro como servidor de aplicação
usuário final, desktop. Uma outra característica muito importante é os testes de migração de aplicação. Eu fui colocado um exemplo de Windows Server 2003 e Server 2008. Por que foi enfatizado essa questão? Logo quando surgiu o Windows Server 2003, as empresas passaram a ter em sua maior parte, no mundo todo, esse sistema operacional que foi desenvolvido para servidor. Mas justamente a evolução, no caso, para o Windows Server 2008, trouxe com ele um paradigma, como fazer a migração. Uma coisa aqui é ligada à outra, porque no Windows Server 2003, mais para frente vai ser mostrado, temos o serviço de diretório do Active Directory, e ele não funciona assim de maneira simples, somente você instalar o Windows Server 2008. Então houve uma grande dificuldade. A virtualização vem para facilitar essa questão, porque você tem a facilidade de testar a migração de aplicações antes de você implantar na sua empresa, antes de implantar na empresa. Isso gera uma maior segurança e diminui os riscos de você acabar perdendo todos os seus documentos e etc., né, coisas importantes da empresa. Na segunda parte, a gente está falando um pouco sobre o Active Directory. O Active Directory é um sistema de diretório da Microsoft. A primeira versão a receber o AD foi o Windows 2000. Posteriormente, o Windows Server 2003, o sistema operacional com estrutura para servidor. O Active Directory fornece funcionalidade de servidor, de diretórios, para organizar, administrar e controlar de forma centralizada o acesso aos recursos da rede. Os softwares. Primeiro, estrutura voltada para servidor, Windows Server 2003. Atualmente, a versão mais avançada para servidor, usada pela Microsoft, é o Windows Server 2008 R2. Este que já vem com uma ferramenta de virtualização chamada Hyper-V. A estrutura do Active Directory é uma estrutura simples, consiste em diretórios organizar de forma centralizada cada unidade, que seriam empresas distintas em localidades, vamos supor, uma empresa que esteja em Ariquemes, como para distribuidora, outra em Guajará-Mirim, outra em Porto Velho. Cada unidade organizacional, cada uma dessa, se ela tiver um controlador de domínio, ela pode ser chamada de site, porque sites são a região onde demograficamente fora do domínio. Cada domínio constitui um site. No caso, um domínio forma uma árvore e várias árvores de domínio formam uma floresta. Dentro de cada unidade organizacional, nós temos os objetos. O que são os objetos? Os objetos são os usuários, impressoras, computadores, tudo que constitui e forma uma rede é denominado objeto. A estrutura de contas de ONU. Temos o domínio da empresa, temos os built-ins, que são usuários extremamente que têm acesso a qualquer tipo de conta, eles podem alterar, eles têm total acesso e controle de qualquer conta. Temos contas de computadores, temos os controladores de domínio, temos contas de usuário. Dentre essas temos contas de administrador, contas de serviço, usuários, grupos e computadores dentro de uma conta que pode estar dentro de outra conta, como departamentos, departamento fiscal, pode ser um departamento pessoal. Isso pode ser organizado de maneira visível no Active Directory. Nessa parte eu vou fazer uma demonstração, na onde vai ser mais fácil o entendimento da tecnologia.
Esse sistema operacional, para quem não conhece, é o Windows Server 2003, e ele detém de uma ferramenta chamada Active Directory, qual já foi falado. Por meio desta, é possível organizar, administrar e gerenciar de forma visível e fácil cada objeto da empresa. Nesse caso, eu estou na conta de computadores, no qual esse computador já está conectado no meu ambiente de trabalho. Poderia ser dentro do departamento ou de um usuário em qualquer local da empresa ou qualquer local onde eu tivesse um domínio ou um subdomínio da empresa, também poderia ser. Ao ver as propriedades desse computador, você consegue ver qual versão do Windows que ele está usando. Isso é possibilitado através de um protocolo que vem sendo desenvolvido desde o Windows 2000, um protocolo chamado ALDAP, no qual me permite visualizar todas as propriedades desse computador e através disso eu posso delegar ações e restrições para essa máquina, como restrição de logon, horário, usuário, etc. Conclusão. Com a virtualização, nós podemos reduzir os custos com hardware, com o próprio resfriamento da sala de TI, e pode ser gerado uma enorme segurança, visto que uma máquina virtual ela pode ser vista como um simples arquivo, onde você pode estar sendo salvo esse arquivo em uma mídia removível, trazendo isso uma segurança muito grande, pois se vier a qualquer momento acontecer qualquer incidente com o servidor da empresa, você não precisa se preocupar se você tiver outro hardware, somente você restaurando essa máquina virtual, que pode estar em qualquer tipo de mídia, você já tem acesso instantâneo a todo o ambiente de trabalho, o que não era possível antes da virtualização. Se você quisesse ter uma maior redundância no seu local de trabalho, nos dados da sua empresa, você teria que replicar em vários servidores o mesmo conteúdo para gerar uma maior segurança. Com a virtualização não precisa. Quando você une o Windows Server e a virtualização, utilizando o Active Directory, pode-se então, dessa maneira, usando os dois, ter uma maior aplicabilidade dos serviços. Você pode estar utilizando uma máquina virtual para um file, você pode estar utilizando a outra para um servidor de banco de dados, uma outra máquina para servidor de web, isso cada uma executando seu papel específico, sem interferir na outra, mas trabalhando de maneira unificada e concorrente. E essa foi a apresentação. Eu espero que tenha dado para entender como um todo o que é a virtualização e o Active Directory. A minha apresentação não teve a obrigatoriedade de esclarecer a fundo o que é o Active Directory e nem tanto a virtualização, por serem temas que têm uma grande dificuldade, um grande conteúdo para ser explicado. Estou aberto a questionamento. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Boa noite. Estou aqui tanta luta, né? Rapaz. Vou ter que levar dessa vez. Isso aí foi. Bom, gostei da apresentação. A menina dos olhos hoje da TI, virtualização. Toda empresa que
tem uma ferramenta de trabalho, ela está partindo para esse lado. Uma questão simples, é uma economia. Você conseguir baratear 50% do custo do servidor ativo, dá um grande ponto da empresa. Para você, já teve algumas experiências no seu trabalho, você trabalha com o coletivo, você já conseguiu implantar isso na sua empresa com sucesso? Até hoje eu não tive a oportunidade de tentar. Já tive implantando para mim mesmo, que já venho usando há um ano, e até hoje, do que eu tenho como experiência própria, só trouxe benefício. Quando você demonstrou uma vez aqui a implantação do VirtualBox e do sistema operacional no computador virtual. Você citou aí também, tem o uso do Windows 2008, que é uma versão própria para virtualização dentro do Windows. Você chegou a testar essa máquina virtual? Não foi testado o Hyper-V, até porque o Hyper-V já é um tema de outro acadêmico que vai também apresentar. Então, para não gerar uma certa redundância de trabalho, eu resolvi focar somente no VirtualBox, que é uma ferramenta gratuita, onde você não tem que pagar absolutamente nada. E o Hyper-V, você, além de obter o Windows Server 2008 R2, que é uma licença assim, uma licença tão equivalente ao seu preço quanto ao seu rendimento da empresa, eu quis trazer uma coisa mais usual, que seja de mais fácil, como se diz, o usuário final conseguir isso de uma maneira mais fácil. E no caso vai ser enfatizado Hyper-V por outro acadêmico. Dessa maneira eu não demonstrei. Só fazer uma expressão. É o seguinte, normalmente o pessoal utiliza o artigo direto, né? Independente de máquina virtual. A orientação que eu passei no nome foi de unir duas tecnologias. É uma coisa que, por exemplo, hoje em dia você não encontra documentação nem tutoriais com muita facilidade quando você conseguir integrar duas tecnologias. Por exemplo, geralmente o pessoal trabalha com o artigo direto de maneira separada, de máquina virtual. Então foi um desafio que o Ron aceitou. Ele teve a iniciativa de testar para ver se era viável. Então, o trabalho dele aborda, além dos conceitos, essa junção das duas tecnologias. De certa forma, é uma coisa praticamente inédita. Uma outra pergunta na questão de licenciamento do software, do sistema operacional que vai ser instalado em máquina virtual. Chegou a ver alguma coisa sobre isso? No tocante ao software para servidor? Porque eu entendi que a máquina virtual você não tem para computador. Sim. Certo? Você não dá uma máxima titular para você implementar no software e o software é caro. Como está o sistema operacional na máquina virtual? Software hospedeiro, no caso. Isso, um Dust. Esse Dust ele segue o mesmo padrão de licenciamento de um computador, ou ele tem alguma vantagem? Com certeza. Essa questão, ela tem um pensamento de duas linhas. Há quem pense que não precisa você ativar uma chave válida, original, um software que esteja rodando em um sistema hospedeiro, no caso, em um hypervisor. Mas a legislação, ela não isenta
não isenta qualquer analista de, só porque está utilizando um hardware virtual, de não licenciar um software, a não ser que esse software seja livre, de uma plataforma Linux. Então, a licença continua valendo normalmente. Boa noite. Tem umas perguntas assim, bem simples com relação à produção. Eu gostei, a gente trabalha direto com isso, basicamente. Minhas dúvidas eu mesmo me respondo, só que eu quero saber de você. Por exemplo, com relação à virtualização, que é o início do seu trabalho. Se eu tenho. A gente que mexe com software pirata, a gente costuma usar a virtualização para conseguir essa chave de sites maliciosos, certo? Sim. Eu mesmo já fiz isso. Se a gente, por exemplo, pegar o vírus dessa máquina virtual, como é que fica meu computador hospedeiro, o software que está hospedando? Como é que fica isso? Eu tenho algum dano causado relacionado a isso? Bem, não, esse dano não vai ser causado no hardware físico, mas vai ser causado no código de execução do seu hardware virtual. Isso já aconteceu com as minhas máquinas já. Ou seja, eu perco a máquina. Você perde, mas como ela tem a questão do backup, é só você restaurar o backup anterior, onde não tinha um vírus. Você deleta ela e simplesmente restaura a máquina antiga, que volta normalmente sem o vírus, mas também volta sem os arquivos posteriormente inseridos após, no caso, o vírus ter se instalado. Também tem essa questão. Beleza. Já relacionado ao AD aí, você pensou na problemática dessa máquina? Eu estou trabalhando uma máquina sem equipamentos ligados ao AD. Meu AD desliga. E foi. Como que meus computadores vão estar trabalhando sem máquina? Então, essa é uma questão muito interessante, porque eu já vi várias empresas que tiveram problema com AD referente a danos no servidor. O que acontece? Não é toda empresa que se preocupa com a replicação de dados, né? Muito menos com sistemas de RAID, espelhamento em disco. Isso é coisa praticamente fantasiosa na cabeça dessas pessoas. Então a virtualização facilita, porque você pode, como eu já disse, se você tem um serviço funcionando maravilhosamente, sem máquinas, cada um em seu diretório, funcionando bacaninha no AD, você pode fazer. Tem um CD normal, um HD externo, copia essa máquina, joga lá. Aí sua máquina virtual deu problema, deu algum vírus, algum problema, até mesmo no hardware virtual ou físico. O que você pode estar fazendo, nesse mesmo momento, é utilizando outra máquina física, instalando uma máquina virtual que você esteja usando ou qualquer outra e importando essa máquina virtual que esteja salva. Mas da mesma maneira você tem que se preocupar com o backup. Não quer dizer que você tem um sistema virtual e você não tem que se preocupar mais com fazer backup. O backup na virtualização, ele é para mim, que já estou há bastante tempo usando máquina virtual, é uma das fases assim, primordiais de você ter salvo sempre a máquina virtual no estado pleno, onde ela esteja em funcionamento constante. Simplesmente assim você pode ter um serviço de qualidade. E assim, só para esclarecer, sim. Aqui tem mostrando como que a gente monta. Sim, capítulo 3. Tudo certinho. Mas quanto ao meu cliente, as minhas estações que não são servidores, qual seria o procedimento para isso? Para mim seria muito simples. É simples, né? Mas só para explicar para quem não também. Ok. O procedimento é um procedimento de logon comum. Mas da seguinte forma, para você inserir um computador no domínio, primeiramente, como ele não está ainda no domínio, você necessita de um IP que seja um IP estático, para ele se conectar no servidor, pois a máquina ainda não está no domínio.
a partir do momento que ela se conectou no servidor, se você tem um serviço de DHCP gerado no servidor, no server, você pode remover esse IP da estação de trabalho e logar novamente, porque ela já vai vir com um IP do servidor DHCP. Então, o único requisito, tanto para servidor quanto para a máquina que vai entrar no domínio, é que seja inserido um IP estático no momento da execução. E não é qualquer pessoa, né, usuário, que vai conseguir fazer isso, claro. Ele vai ter que ser um usuário built ou, no mínimo, um controlador de domínio para conseguir inserir essa estação no domínio. Porque, até pela questão de privacidade e segurança, já foi criado dessa maneira, a não ser que você altere nas GPOs, que é um grupo de segurança. Se você alterar lá, aí sim você vai poder ter todo o aspecto geral da licitação como um controlador de domínio ou um build. Aí você pode ter acesso. Se fosse possível, eu poderia demonstrar a inserção da máquina no domínio. Muito obrigado. Agradeço.